Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação. E hoje será a apresentação de dois livros. Eu vou falar do livro de Ivan Blow, La Russie de Poutine, A Rússia de Putin, e vou falar sobre um livro muito conhecido também, editado em França e agora por cá também em Portugal, em edição portuguesa, Na Cabeça de Putin, de Michel Elchaninov. Eu já tinha feito no meu canal a apresentação deste livro de Michel Elchaninov, mas foi a versão francesa, portanto não foi a versão portuguesa. Agora existe a versão portuguesa à venda nas livrarias e eu vou aqui fazer a apresentação. E porquê estes dois livros? Porque o livro que eu vou apresentar hoje, que está aqui no meu lado direito, de Ivan Blow, que já vamos ver quem é, La Russie de Putin, A Rússia de Putin, é uma resposta ao livro de Michel Elchaninov, e nós vamos ver, portanto, vamos analisar os dois livros ao mesmo tempo e vermos porque que Ivan Blow escreve um livro, uma resposta ao livro de Michel Elchaninov, portanto, Na Cabeça de Putin. Dito isto, como introdução e também como um género de aviso, estes dois livros foram escritos em 2015. Portanto, quando esses livros foram escritos por esses dois autores, ainda não tinha acontecido, não é? O conflito que hoje nós temos, portanto, não na envergadura do conflito que temos hoje entre a Ucrânia e a Rússia, e eu não vou falar disso. Portanto, eu não vou falar do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, porque não é este o objetivo deste vídeo. E também, um segundo aviso, aqui neste canal Ocidente Neri, nós analisamos as obras e os factos, os documentos e os factos, e aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Então, não é o meu objetivo aqui fazer uma defesa da pessoa de Vladimir Putin ou fazer uma crítica à pessoa de Vladimir Putin. Não vou fazer nem uma coisa nem outra. Vou apenas apresentar os factos, que é isso que este canal faz, porque em outros vídeos houve comentários que me fizeram e pessoas que disseram que eu era um defensor de... Eu era um putinista, vejam bem. Portanto, eu não conheço absolutamente nada da Rússia, não falo russo, não é? Nunca lá fui, não conheço minimamente aquele país, nem estou minimamente interessado em conhecer. Apenas vou aqui relatar estes dois livros, que são dois livros escritos por dois autores franceses, e como sabemos, a minha especialidade são justamente os livros franceses, os autores franceses, é a minha especialidade e é por isso que eu apresento muitos livros de autores franceses neste canal. E faço a tradução para o português. E como terceiro ponto, visto que toda a nossa comunicação social só apresenta os factos de um lado, mesmo sem falar no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, porque em relação à pessoa de Vladimir Putin, que é isso que nós aqui vamos hoje falar, já não é de agora. Desde pelo menos o início do milénio, aí em 2000, 2000 e tal, que a comunicação social tem, por todos os meios, diabolizado a pessoa de Vladimir Putin. Não é de agora, não foi em 2022. Claro que em 2022 foi o apogeu, não é? Mas muito antes disso, Vladimir Putin, assim como Donald Trump, não é, nos Estados Unidos, quando foi presidente, sempre foram muito diabolizados pela comunicação social, é a palavra que eu emprego aqui, não é? Sempre foram muito criticados, sempre foram vistos como ameaças. E é isso que eu hoje vou aqui falar com base nesses dois livros. E, curiosamente, no livro de Michel Elchaninov, que eu tenho aqui, portanto, Na Cabeça de Putin, que está agora à venda, portanto, podem não comprar, é um bom livro, atenção, eu vou fazer uma crítica ao livro, mas é um bom livro. Mesmo assim, há aqui muita coisa que está, de facto, correto, digamos assim, escrito por este autor, porque de facto este autor não pode fugir à verdade quando faz uma análise biográfica à pessoa de Vladimir Putin. E por fim, quarto ponto, quero também aqui dizer, meus amigos, eu tenho visto no YouTube, não vou dizer nomes, não vou dizer países, porque
estou um pouco cansado também de polémicas, tenho visto muita gente que continua com o mesmo discurso. Portanto, agora estou a falar em youtubers no YouTube, que continuam a achar que Putin é um comunista ferrenho, não é? E estão completamente enganados. Completamente enganados. Não sei se isto será por causa da comunicação social, não percebo porque essa falta de estudo, essa falta de leitura da própria história, porque é isso que nós aqui estamos a falar, mas é preciso estudarmos as coisas, analisarmos as coisas. E mais uma vez eu digo, quando nós estudamos os autores, temos que ver o percurso dos autores, as fases que os autores tiveram, em que ponto eles se encontram no espaço e no tempo. Temos que analisar isso tudo, assim como todo o contexto à volta dos autores, que são vários, não é? O contexto político, histórico, religioso, social, económico, filosófico, político, enfim, uma série de coisas à volta dos autores que nos permite ter uma análise correta dos factos. Em relação a Vladimir Putin, é difícil também saber, porque o próprio Vladimir Putin não deu muito a conhecer até hoje a sua biografia. Esta é de facto uma nota importante que nós temos que frisar aqui, e o próprio Michel Etchaninov fala disso, e também o próprio Ivan Blow também fala disso. Portanto, não é uma pessoa aberta, e também nesta situação deve-se de dizer que, em termos de propaganda, a Rússia nunca teve muito jeito para fazer propaganda ela própria, em todas as fases da sua história, ao contrário dos Estados Unidos, que são os campeões da propaganda. Mas vamos agora analisar os dois livros que temos aqui. E vamos começar pelo principal, que é La Russie de Poutine, tradução em português, A Rússia de Putin, escrito por Ivan Blow. Bom, Ivan Blow, que já faleceu, foi um funcionário público, diplomata, homem político francês do Ministério Interior, e também esteve envolvido em vários projetos, como o Club de l'Horloge, o Clube do Relógio, não é? De Laskin, Henri de Laskin, que hoje precede o clube. Esteve envolvido em vários programas de Radio Courtoisie, que é Radio Courtoisie, uma rádio muito importante em França. Sempre um homem de direita, um homem conservador, um homem que defendia, porque ele já morreu, as tradições, e esteve também envolvido em parcerias franco-russas, que é isso que nós temos que também aqui frisar, e foi convidado pelo menos 2 vezes, como ele explica nos vídeos, pelo Clube de Valdai, que é um clube na Rússia que estuda os movimentos internacionais, os movimentos globalistas, e foi convidado pelo próprio governo, na altura, portanto isso já foi há muitos anos, para presidir ao Clube de Valdai, como ele próprio conta, portanto, nos seus vídeos e também aqui no livro. E foi assim que Ivan Blow teve conhecimento da realidade, esteve na Rússia, falou com vários políticos, falou com o próprio Vladimir Putin, falou com os, portanto, padres da Igreja Ortodoxa, não é? Os chefes da própria Igreja Ortodoxa, falou com uma série de gente, militares, enfim. E com isso, Ivan Blow conseguiu escrever La Russie de Putin com todos os elementos que Ivan Blow no terreno retirou, as entrevistas que fez. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que esteve lá. Não estamos a falar de alguém que está na televisão a fazer propaganda porque pagam a essa pessoa para fazer. Não, estamos a falar de alguém que esteve lá e que em 2015 escreveu, portanto, La Russie de Putin. E agora temos outro autor francês, doutor e filósofo francês, professor, também em História da Rússia, que, com outra visão, uma visão diferente, porque este autor, Michel Etchaninov, é um atlantista, portanto a visão deste autor é atlantista, é pró-americana, escreveu aqui na cabeça de Putin. Mas mesmo assim, eu devo de frisar que este autor respeitou quando escreveu o livro, completamente as ideias do próprio Putin, tenta descrever o que se passa na mente do Putin. E neste livro, por incrível que pareça, embora Ivan Blow faça uma resposta a este livro, e uma boa resposta, como vamos ver, mesmo assim, Etchaninov, de facto, descreve aqui muita coisa interessante, ao contrário dos nossos comentaristas na televisão. Então, vamos começar
Portanto, vamos continuar. Tanto doutor em Filosofia e História do Pensamento Russo, Michel Elchaninov, e Ivan Blow, funcionário público, diplomata, homem político, filósofo e escritor, que escreveu uma série de livros, entre outros, portanto, agora estou a falar de Ivan Blow, escreveu um livro muito importante que foi editado em França, que se chama O Homem Desfigurado, L'Homme Défiguré, que é um livro importantíssimo e que também começa a retratar o que se passou no Ocidente, como é que o Ocidente perdeu todos os seus valores, todas as suas tradições, e hoje o Ocidente está completamente desfigurado. O homem ocidental está completamente desfigurado. Portanto, um livro muito interessante também de Ivan Blow. Talvez um dia faça aqui no canal uma apresentação deste livro. Então, começamos logo com o livro de Michel Elchaninov, que na página 7 vai aqui relatar um dos pontos mais importantes que nós temos que ter em mente. Quem comprar o livro pode ler na página 7. Nós vamos agora aqui, sem demoras, ler esta pequena passagem, que é uma passagem muito importante, que eu já tive conhecimento disso antes de ler o livro, já sabia, porque tenho visto os vídeos de Ivan Blow e li também o livro de Ivan Blow e já sabia desta passagem que eu vou ler agora aos meus amigos. Portanto, na Rússia, no início de janeiro de 2014, portanto, estamos a falar em 2014, altos funcionários públicos, governadores regionais, quadros do partido Rússia Unida, recebem um invulgar presente de Ano Novo da administração presidencial. Livros de filosofia. E quais são os livros? As Nossas Missões, de Ivan Ilyin, A Filosofia da Desigualdade, de Nikolai Berdyaev, A Justificação do Bem, de Vladimir Soloviev. Obras de pensadores russos do século XIX e do século XX. Esses livros, aqui na página 7, não é? Portanto, eu estou a ler diretamente do livro de Michel Elchaninov, esses funcionários, homens de Estado, de deputados, políticos, enfim, receberam todos esses 3 livros. Meus amigos, aqui não estamos a falar de Alexandre Dugin, nem de nenhuma ideologia louca. Estamos aqui a falar de 3 filósofos do século XIX, Ilyin, Berdyaev e Soloviev, que são 3 filósofos que eu já também fiz a apresentação no meu canal, que, de facto, influenciaram a cultura política de Vladimir Putin. E é com base nesses dados que nós temos que analisar a personalidade deste Vladimir Putin, que eu não estou aqui, mais uma vez, para defender, apenas para retratar os factos. Então, o que Michel Elchaninov nos explica é que esses 3 livros, de facto, influenciaram muito Vladimir Putin. E, na página 15, também vou fazer questão de ler, também deste livro, que depois eu vou falar, que está completamente comprovado aqui na Russia do Putin, de Ivan Blow, Michel Elchaninov. Estes são 2 livros, às vezes vai haver confusão, mas eu vou tentar simplificar. Portanto, na página 15, o que é que Elchaninov nos diz? Portanto, e vamos então ler. Diz o seguinte: apesar desta genealogia, portanto, é que é o que vem atrás, sobre a Rússia, sem dissidências, o jovem Vladimir está, reparem bem a frase, o jovem Vladimir está a milhas de distância de qualquer tipo de fervor comunista ou leninista. Pelo que sabemos a esse seu respeito, e sabemos apenas aquilo que ele quis, como já disse. Portanto, Putin nunca acreditou no comunismo. Praticamente não cita Marx nos seus discursos ou entrevistas, exceto para o criticar. Meus amigos, Michel Elchaninov, que é um atlantista, que é um pró-americano, pró-União Europeia. Portanto, durante um encontro com figuras do mundo da cultura, em agosto de 2014, por exemplo, brinca quando o seu interlocutor cita Marx e Engels. Os culpados são os alemães, foram eles que nos impuseram, exportando para cá o seu marxismo. Esta frase, e já não valia a pena continuar a fazer mais o vídeo. Vamos todos para casa, porque aqui está tudo dito. Foram os alemães e as ideias alemãs que vieram para a Rússia na altura, não é? E que foram originárias de 1917, e o próprio Vladimir Putin faz aqui uma crítica cerrada a estas ideias que, atenção, hoje continuam no Ocidente muito mais vivas do que aquilo que nós pensamos.
Só que houve uma transformação deste comunismo clássico para o progressismo, hoje aquilo que nós chamamos de progressismo, que é a ideologia das elites ocidentais. Portanto, aqui muito bem, sim senhor, aqui está muito bem dito aqui, no livro de Michel Etchaninov, e também Yvon Blou nos explica exatamente a mesma coisa. E Yvon Blou nos diz o seguinte, agora vamos falar daqui, do livro. Yvon Blou cita que há pelo menos 4 grandes traços psicológicos de Vladimir Putin. Que se goste ou não, há 4 traços. É um militar, é alguém que foi formado como carreira, é um militar. Portanto, tem uma visão militar das coisas. Ao contrário de todos os políticos ocidentalistas que são tecnocratas completamente desfasados da realidade. Não sabem o que falam. Quando falam em conflitos, quando falam que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eles não fazem a mínima ideia do que falam. Não são militares e aí o militar é que sabe o que é que se passa no terreno. Por exemplo, eu não sou militar, eu não posso. A única coisa que eu defendo é conversações e paz. Há muito tempo que devia ter, eu não quero falar do conflito, não é? Mas há muito tempo que devia ter havido conversações na mesa e isto eu não vejo. Eu só vejo, bom, eu não vou falar. Portanto, mas aqui, Yvon Blou nos fala em 4 traços de Putin. Vou tentar não ir, portanto, não me distanciar dos assuntos, porque há muita coisa para dizer. Portanto, é militar, é desportista, portanto, Vladimir Putin tem uma paixão pelo desporto, principalmente pelo judo, é muito pragmático, portanto, é alguém que, ao contrário, não é um ideólogo, não é um intelectual, não é alguém que passa horas e horas na biblioteca a ler livros, não. Ele lê para ter informação, para ter cultura, sim senhor, mas é pragmático, gosta de fazer as coisas acontecer, é muito reality politic. Daí a sua grande experiência em termos geoestratégicos. E depois é um religioso ortodoxo. Foi batizado na religião ortodoxa, às escondidas na altura da Rússia comunista, né, da URSS, e sempre prezou muito a religião ortodoxa. Yvon Blou nos conta no seu livro a inauguração de uma igreja dentro de uma caserna, para vocês verem como é que é o espírito russo. Eles fazem a junção entre a igreja espiritual e o exército, coisa que no Ocidente não acontece, antes pelo contrário. E todo este ódio que o Ocidente tem à Rússia é por causa disso. Porque esta Rússia nada tem a ver com o modelo ocidental. Tem muito mais a ver o modelo de Lenin ou do Stalin, apesar do Stalin ser mais um ditador, não é? Ele queria, portanto, controlar completamente a Rússia, não é? Nós estamos muito mais perto no mundo ocidental das ideias comunistas e socialistas do que das ideias tradicionalistas de Putin. Isso tem que ficar frisado, que se gosta ou não. Eu sei que há aí pessoas que detestam Vladimir Putin por causa da televisão, ou sei lá porquê. Eu não tenho, sinceramente, opinião formada nenhuma. Não sou também russófilo, não era um país que eu gostava de ir, digo-vos já. Mas sei perfeitamente que não é aquilo que dizem na comunicação social. E ainda por cima por comentadores que se dizem conhecedores da história da Rússia, que é o mais grave. Então, militar, desportista, pragmático e ortodoxo, religioso e espiritual. 4 traços que fazem de Vladimir Putin um homem totalmente diferente dos tecnocratas ocidentais que nós temos na Europa. Então, para Putin, a Europa é de raízes cristãs. Portanto, Putin, quando fala da Europa, diz que não compreende como é que a Europa de Carlos Magno, como é que a Europa grandiosa da Igreja Católica, não é? E também ortodoxa, não é? Porque houve estes 2 grandes poderes, não é? Constantinopla e Roma. Como é que esta Europa milenar, 2000 anos de história, e hoje é completamente ateísta, completamente progressista. Putin faz uma crítica cerrada, principalmente ao wokismo. Putin opõe-se ao wokismo. E há uma certa elite à volta de Moscou que tenta ser wokista e que tem muitos problemas na Rússia por causa disso. Porque Putin não gosta desta visão. Não estou a dizer que Putin não tenha uma visão globalista também, ou possa ter uma visão de hegemonia imperialista, porque isso, a Rússia tem isso no seu ADN, atenção, é preciso nós vermos isso. Mas o Putin opõe-se completamente à ideia progressista, que é isso que nós temos que, uma vez por todas, meter
na cabeça. E isto é dito tanto aqui, em Michel Etchaninov, como no Ivan Blot, da Rússia de Putin. Continuando. Portanto, as grandes referências, como eu disse, Ivan Ilyin, Soloviev e Berdayev, página 36, aqui também, que há mais autores, vamos ver mais para a frente. E depois, na página 43, aqui também Michel Etchaninov nos fala que para Putin os objetivos dos globalistas para a Rússia, página 43, e também vemos isso num grande estratega, geoestratega, que é muito conhecido, que é, portanto, Zbigniew Brzezinski, que eu tenho no meu canal o livro Le Grand Échiquier, o Grande Xadrez, está tudo explicado ali. Portanto, houve dois grandes influenciadores nos Estados Unidos, na geopolítica, que foi Henry Kissinger, no Partido Republicano, e Brzezinski, no Partido Democrata. Acho que é isso, não sei se é o contrário, mas acho que é isso, pois tinha que confirmar. Esses dois foram grandes influenciadores da política externa norte-americana. E os dois, principalmente Brzezinski, o que é que eles dizem? Aquela zona toda da Ásia é chamada a Heartland. Heartland, Heartland. Podem pesquisar no Google. A Heartland é a maior zona geográfica do mundo. E eles dizem que é a zona mais estratégica, que vai desde lá de cima, do norte da Rússia, quase até cá abaixo, chegando à China, quase indo até a Europa, nas fronteiras da Polónia, fazendo aquela zona toda da Ucrânia, como é óbvio, não é? E aqueles países todos ali. É chamada Heartland. Essa zona é uma zona estratégica. E o que é que Zbigniew Brzezinski, junto com Henry Kissinger, dizem? Para fazer tampão à hegemonia da Rússia, é preciso controlar esta zona, meus amigos. Sempre foi essa a política dos Estados Unidos e da NATO. O grande medo da NATO dos Estados Unidos, agora em termos geoestratégicos, foi a chamada Santa Aliança, que vem do século XVIII, e antes até, de que falava Joseph de Maistre, o grande contra-revolucionário, que falava da Santa Aliança entre uma Rússia, uma Alemanha e uma França, e que se esses três países entrassem em consonância, o mundo atlantista, que é a Inglaterra e os Estados Unidos, seriam completamente afastados da política mundial. E é sempre isso que os globalistas temeram. E é isto que tem que ser dito. É isso que tem que ser dito. Não fazendo também uma defesa desta visão da Heartland, não é? Desta visão eurasiana, porque esta visão eurasiana é também ela hegemónica e também ela imperialista. Basta dizer que a China poderia fazer parte deste projeto e, como sabemos, a China o seu modelo económico é liberal, neoliberal, digamos assim, mas o seu modelo político e filosófico é comunista, não é? Nós sabemos isso. E aí há um perigo muito grande da parte desta potência, fazendo alianças com a Rússia e outros países ali daquela zona. Isto tudo, portanto, em termos de geoestratégia. Depois temos na página 48 e na página 50 temos a viragem conservadora de Putin. Aqui na página 50 achei interessante, portanto vamos ler. Página 50, a viragem conservadora de Putin. E aqui nos diz: aquilo que os analistas e a comunicação social russa chamam uma viragem conservadora em preparação há anos, ocorre na rentrée de 2013 perante especialistas internacionais dos assuntos russos reunidos no prestigiado Clube de Valdai. Meus amigos, escrevam Clube de Valdai, investiguem. Clube de Valdai, Putin lança-se numa longa e surpreendente diatribe antimoderna, anti-ocidental. Todos os temas que foram abordados separadamente desde o ano 2000 conjugam-se em torno de uma defesa da identidade nacional russa. Vou repetir. Defesa da identidade russa. Portanto, composta de patriotismo, valores cristãos, defesa da família tradicional contra os ataques vindos do exterior num mundo em profunda transformação. Meus amigos, eu não estou aqui a inventar, isto está aqui neste livro, que é a visão de um atlantista. Não estou aqui a inventar. Se nós vemos o que é que vai na cabeça do líder da Ucrânia, que eu não quero aqui dizer o nome, nós vemos os vídeos que ele já fez, o que ele já fez na sua história em termos de cinema, de coisas, e nós vemos que é completamente o oposto. É alguém que defende os valores todos progressistas, não é? Wokistas, vai dizer quase, não é? Portanto, há este confronto entre estas duas visões e Vladimir Putin é defensor do modelo tradicionalista. Goste-se ou não da pessoa militar, uma pessoa pragmática, uma pessoa com traços de alguém
com punho, que muita gente não gosta hoje, que as pessoas que são assim são diabolizadas hoje pela comunicação social. E qual é a outra referência de Putin? Carl Schmitt, nos estudos de Putin. Atenção, porque agora vamos falar um bocadinho do posicionamento político de Putin. Putin já leu Kant, já leu os filósofos das luzes, já leu tudo e mais alguma coisa. E se nós pegarmos no eixo da ciência política, esquerda, centro e direita, meus amigos, na Rússia, Putin está no meio. É como aqui, fazendo a transferência para Portugal, é alguém que se encontra ali no PSD. Também não é PS, mas é alguém que se encontra ali é o meio. É o meio. Nada, nem sequer é tão conservador, por exemplo, como por exemplo, digamos assim, Passos Coelho. Se calhar é mais assim, tipo, não sei, alguém do PSD que seja menos conservador. Portanto, Putin foi muito criticado na Assembleia, na própria política russa, justamente por ser mole. Na Rússia eles dizem que ele é mole. Em relação ao conflito, ele é uma pessoa mole. Demora tempo para tomar as decisões, não quer envolver-se com... Vejam bem, o contrário daquilo que dizem na televisão. Temos a oposição, de um lado, que é muito fraca, que é aquele comunismo completamente, portanto, extremado, que esses sim querem mesmo destruir tudo e mais alguma coisa. E depois temos uma extrema-direita, também russa, na Rússia, que também critica muito Vladimir Putin. Portanto, Putin é muito criticado por essas duas alas extremistas, porque Putin está no meio. Então imaginem nós, se tivéssemos no lugar do Putin alguém desses dois eixos. O que é que não ia acontecer em relação a... Seria o fim, não é? Porque esses completamente loucos, não é? Então, Putin até tem tido muita calma e muita moderação, meus amigos. Putin, nesta operação especial, não tenho a certeza, mas pelos documentos parece que isto foi muito planeado, demorou muito tempo até o Putin decidisse a fazer isso. Portanto, atenção, nós temos que estudar, nós temos que ler as obras, nós temos que investigar. Não é aquilo que, pela emoção, nos dizem na comunicação social. Porque na comunicação social é as emoções. Pegam nas emoções das pessoas e fazem assim, como estão a fazer, como fizeram com o Trump, como estão a fazer com o Bolsonaro, como fazem com uma série de gente, quando não são pessoas que estão, portanto, alinhadas com o sistema progressista. Então, já vimos isso. Portanto, em 1924, aqui, Ivan Blum fala-nos de que Putin recebe Alexander Solzhenitsyn, um forte opositor ao comunismo, para aqueles que ainda continuam a teimar que Vladimir Putin é comunista. E depois, as influências de Putin. Temos Nikolai Danilevsky, 1822-1885, que escreve um livro muito interessante, Rússia e Europa, escrito em 1871. A Grande Aliança, lá está, a Grande Aliança, na página 66. Depois temos Pietro Savitsky, portanto, eu não falo russo, portanto tenho dificuldade nos nomes, 1895-1908, com o projeto da Euroásia Metacontinente. E por fim temos Lev Gumiliev, 1912-1922, poeta e eurasianista. Meus amigos, Alexandre Dugin nunca foi próximo de Putin. Ele até era chamado aqueles comentadores, tentava influenciar, que chamavam os pensadores da noite, porque eles apareciam, portanto, tentavam falar com Vladimir Putin naquelas horas que já ninguém, que Vladimir Putin punha de lado, não é? Vladimir Putin nunca passou cartão a Alexandre Dugin, porque eu ouço também muita coisa na internet, meus amigos. Temos que saber isso. Então, vamos recapitular 4 fases na Rússia. Um pouco de história para também percebermos o que é que se passou. Tivemos a fase dos czares, até 1917. Temos a fase do comunismo, leninismo, stalinismo. Depois temos a perestroika, o fim, a queda da União Soviética, com, portanto, um género de um liberalismo ocidental, por Gorbachev, Boris Yeltsin, todos esses que tentaram modificar a Rússia. E, por fim, temos em 2000 a volta de Vladimir Putin à grande Rússia ao tradicionalismo nacionalista. Então, czarismo, comunismo, liberalismo, tradicionalismo. O czarismo não resultou. O povo passou muita fome, havia muita gente descontente. O comunismo foi aquilo que foi. O pior regime na história da Rússia. Vou repetir. Comunismo, o pior regime na história da Rússia. Liberalismo, infiltrado pelo poder americano, também não resultou. Foi quando a pobreza, meus amigos, também aumentou. De um dia para o outro, viu-se o descalabro da União Soviética, não é? E foi completamente, aliás, esses próprios líderes, tanto o Gorbachev como o Boris Yeltsin, eu nem vou falar sobre eles.
Tanto que na Rússia ninguém gosta deles. E por fim, o tradicionalismo, a volta da grande Rússia, Putin, e é por isso que 71% do povo russo está, portanto, apoia completamente Vladimir Putin. Meus amigos, vou repetir, 71% do povo russo apoia, mesmo agora em 2022, com o que se passou. Pronto, chegamos ao fim. Portanto, o projeto de Vladimir Putin, homem de centro, que começou na cidade de São Petersburgo, que era uma cidade muito ocidentalista, que leu todas as obras, desde Immanuel Kant, desde Pedro Grande, os filósofos, leu tudo e mais alguma coisa. Goste ou não de Putin, para acabar o vídeo, e dito nas palavras de Yvon Blot, um livro muito interessante lá, La Russie de Putin, goste ou não de Putin, Yvon Blot acaba o livro dizendo: então, goste ou não de Putin, vou escrever o que ele escreveu, Putin representa tudo o que o Ocidente progressista detesta. Putin é conservador, é nacionalista, é tradicionalista, é religioso ortodoxo, é militar, fez parte dos serviços secretos e tem uma visão muito pragmatista, por isso é que ele fez parte dos serviços secretos da Rússia, e é, sobretudo, antiprogressista. Goste-se ou não da pessoa, mesmo assim não desculpando a invasão, porque essa operação especial devia ter sido feita ali na zona do Donbass, não no resto ocidental, porque se a Ucrânia quer ser ocidental, que seja, e aí temos que apelar ao direito internacional. Foi um erro, penso eu, da parte portanto, da estratégia de Putin. Talvez ele tivesse só invadido a parte... Invadido não, porque aquilo é russa, a parte do Donbass é russa, não é? Tivesse posto ali forças de tampão e tivesse ficado por aí, penso que teria feito melhor. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo. La Russie de Putin, Yvon Blot, e Na Cabeça do Putin, Michel Etchelinov. É um livro que também vale a pena ler, está à venda nas livrarias. Então, um abraço e até uma próxima.